Eu saúdo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo de número 24 e o verso de número 7. Mas antes, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas. Gênesis capítulo de número 24 e o verso de número 7. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. É uma história que aconteceu com Abraão quando seu filho tinha 40 anos, precisava de uma companheira para viver o resto de sua vida. Abraão falou com seu servo mais velho, Eliezer, era um servo mais velho dele, e disse para ele: vai para a terra da minha parentela, aonde mora o meu irmão Naó, e vai lá escolher uma esposa para o meu filho. Neste verso que lemos, já começamos a compreender que Deus envia seus anjos para proteger os seus. E Abraão entendia desses ensinamentos e disse, orando a Deus, que assim como Deus escolheu para que ele fosse o pai de muitas nações, o início da nação de Israel, a nação separada para adorar ao único Deus, Criador do céu e da terra, o único Deus Salvador, o único Deus misericordioso, o único Deus que dá a vida e que tira a vida, e que Ele é quem é tudo para nós. Abraão pediu a Deus que protegesse-o com o seu anjo. E o que aconteceu? Eliezer foi para Harã, aonde Naó morava, e quando chegou lá, que ele encontrou com aquela jovem, a Rebeca, família de Abraão, ela aceitou a ser esposa de Isaac. Qual foi a reação deste servo? Gênesis capítulo de número 24 e o verso 26 e o 27. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o seu Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. O que a gente vê nessa oração de agradecimento é que esse servo também adorava esse único Deus, Criador do céu e da terra, e agradeceu a ele por ele ter protegido na viagem, que foi longa, saindo de Canaã e indo para Harã, um país que fica no sudeste da Turquia. Então comece a compreender, ao longo da história do povo de Israel, muitos que surgiram depois de gerações em gerações, compreendiam esses ensinamentos. E a gente vai ler um texto em 2 Crônica, capítulo de número 7 e o verso de número 14, que é muito conhecido dos irmãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Salomão construiu o templo sagrado de Deus, Deus apresentou a Salomão e falou as palavras
que foram lidas agora. O que Deus está ensinando aqui para Salomão e todo o povo de Israel? Primeiro ele está dizendo a todos os que buscam pelo seu nome. Então ele está abrangindo a todos, não só o povo de Israel, mas a todos que buscar, que evocar o nome de Deus como o único Criador do céu e da terra. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de Israel. A todos. E vamos compreender agora que é para todos, porque Deus ensina nessa passagem que aqueles que se afastaram dos seus caminhos têm a oportunidade de pedir perdão a Ele, de olhar para Deus, orando a Deus e dizer: meu Pai, meu Deus, eterno Criador do céu e da terra, o único Salvador e o que dá a nossa vida, faz com que os meus pecados sejam perdoados. E Deus afirma aqui a Salomão que a todos que fizerem isso, Ele perdoa os seus pecados. E por que Deus está falando com todos, não só com Israel? Vamos pegar um outro texto para a gente compreender melhor, para que a gente tire toda a dúvida que essas palavras foram para Israel, sim, como as testemunhas verdadeiras, mas também para a todos que também aceita ser testemunho verdadeiro de Deus, espalhado por toda a face da terra. Vamos ler um texto, Êxodo capítulo de número 4 e o verso de número 22. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então comece a compreender, Deus chama a nação de Israel de meu filho, meu primogênito. Deus chama a nação de Israel como uma pessoa, porque a nação de Israel para Deus é um corpo, mas não é uma pessoa. Ele só chama pelo nome Israel é meu filho. Então vamos compreender, se Israel como nação é o filho de Deus, primogênito, então todas as nações do mundo são filhos de Deus, são os outros filhos de Deus, que Deus está mandando a mensagem para Israel e para o mundo. E vamos compreender melhor essa mensagem. Deus liberta a todos aqueles que buscam pelo seu nome, porque Ele envia anjos para nos libertar das dificuldades, das aflições. Vamos pegar um texto em Isaías, capítulo 19, e o verso de número 20. Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos ensina? E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. O que é que Deus está falando para Isaías, no período da geração de Isaías, ao povo de Israel e toda a humanidade que adere à sua palavra e que aceita Ele como o único Deus Criador do céu e da terra? Ele está dizendo que quando o opressor estiver atrapalhando a sua vida, clame a Deus que Ele suscitará um Salvador, um protetor, um libertador para tirar você da dificuldade. Creia nisso. Assim como Abraão acreditava que Deus envia os seus anjos para proteger a todos que buscam pelo seu nome. Segundo Reis, capítulo de número 17 e o verso de número 39. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Então, esses compreendiam que Deus livra a cada um de nós que busca pelo seu nome. 1 Reis, capítulo de número 5 e o verso de número 3. Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos
debaixo das plantas dos seus pés. Compreende agora que o próprio Salomão está revelando aquilo que aconteceu sobre o seu pai Davi, que Deus colocou os inimigos de Davi debaixo dos pés dele. Deus deu vitória a ele porque Deus estava com ele e os inimigos estavam prejudicando a vida de Davi. E Davi clama a Deus e Deus age. Provérbios, capítulo de número 4 e o verso de número 1. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecer a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Olha que mensagem Salomão está trazendo para nós. Que o pai dele ensinou todas essas palavras. Que a palavra de Deus nos protege. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Estas são as palavras que Salomão estava falando para os seus filhos, toda a nação de Israel e toda a humanidade que adere aos ensinamentos de Deus, que acredita que a palavra de Deus é quem protege a você e que Deus faz de tudo, principalmente aqueles que buscam pelo seu nome e crê que Deus é o único Criador do céu e da terra. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que estão assistindo esse vídeo. E que, se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe a todos.